o Léo preparou, o Felipe deu o tom de como o negócio saiu do zero para milhares de assinantes. Mas acho que é melhor vocês mesmos bater papo com as pessoas que estão no dia a dia desse negócio, que é atrás de uma empresa que faz serviço. Eu gostei muito do exemplo do Léo, que, na verdade, o cliente dele mesmo é a secretária. Como que você ensina essa secretária a usar um software? Muitas delas estão no primeiro contato com tecnologia. Esse é o grande desafio. Todos esses três que vão sentar aqui tiveram esse desafio no início. Eu tenho orgulho que 2 deles são os nossos clientes. Vou chamar aqui o Thiago, da Olist, a Dani, do Viva Real, e o Diego Gomes, da Rock Content. Vamos bater um papo com eles aqui. Vou começar fazendo uma pergunta que eu fiz aqui fora, mas eu achei curiosa. Acho que é mais vou excluir um pouco a Dani, que a Dani tem um cliente interno, né, Dani? Os primeiros clientes de vocês ainda te mandam WhatsApp, não? Vocês já estão quase com... né? Nossos primeiros clientes ainda... Tá funcionando, né? Legal. Usam bastante. A gente ainda... acho que deu um salto um pouquinho maior agora. Tem um desafio, acho que é escalar muito rápido. Né? Não sei o quanto de vocês ou todos conhecem o Olist, ou conhecem a ferramenta, conhecem o que é o negócio. Mas não sei se vocês querem responder também, ou falar um pouquinho. Não, acho que dos nossos, eu comecei o time de vendas da empresa, então eu fui a primeira pessoa a pegar no telefone e ligar, e como a nossa venda não é uma venda self-service, assim como a do Thiago, eu criei grandes amigos nesse processo aí. Um deles é o Thiago, que está aí hoje. Tem vários e vários amigos desse comecinho aí que até são mais do que clientes hoje, eu diria. Vou fazer uma primeira pergunta agora, que assim, uma coisa que aconteceu comigo, né, uma experiência própria com a nossa equipe lá quando a gente começou a crescer, a gente encontrou desafios que a gente não planejava. Né? Eu nem sabia que eu era SaaS, essa é a verdade. E quando a gente começou a crescer, falou, peraí, mas esse negócio não vai parar em pé. Será que vai fazer sentido eu investir nesse negócio? Porque ele está começando... eu queria a visão de cada um de vocês, principalmente vocês tiveram com escolha de produto, escolha de equipe, quais foram os maiores desafios que vocês encontraram atrás de um negócio SaaS? Posso começar? Acho que a gente deu uma pivotada muito grande. Né? A gente foi para uma aceleradora de negócios também, para 500 startups nos Estados Unidos. E durante esse período de aceleração, a gente foi lá, na verdade, como um marketplace. Que é um negócio nada recorrente, muito pouco previsível, que todo mês a gente tem que começar do zero, que é um caos, assim. SaaS para mim hoje é vida, na verdade. Né? Eu sei o que eu vou faturar no mês que vem, e uma variação pequena, assim. Mas, basicamente, para a gente, a grande mudança desse modelo tradicional para o modelo de SaaS é que você tem que entender que você tem que investir muito mais no modelo de SaaS no começo, e a rentabilidade desse cliente vai vir ao longo do tempo. Né? Então, tem muito investidor que investe em SaaS sem entender que essa equação ela é difícil, na verdade, de virar a chave. Né? E muitas vezes você vê uma curva que o negócio ele começa a ir demais para baixo, quando você acelera muito mais o negócio, cara, ele só desce. Né? E para essa curva voltar, ela leva um tempo. Né? E tem investidor que entende, a gente tem vários investidores hoje no Brasil que estão focados em SaaS, e a gente procurou, acho que, assim, ter esse tipo de pessoa em volta do nosso negócio. A gente conversou muito com o Diego, com o Eric da RD também, e com vários, você ajudou a gente pra caramba no começo. Então, assim, SaaS, eu acho que a grande virada, e o Leandro falou muito bem sobre as principais métricas, é que existe uma caixinha. Existe um playbook. Né? Você não tem que ficar inventando muita moda em SaaS. Você tem que entender esse playbook e você tem que aplicar no seu negócio. Para cada um dos negócios é diferente. Né? Assim, o tempo de fechamento do Olist para Rock é um pouquinho diferente. O ACV é diferente. Vai ser diferente as métricas. Né? Mas no final, a métrica é a mesma. Por isso que o SaaS Metrics funciona tão bem. Funciona para o Olist, funciona para Rock, funciona para todo negócio de subscription. Né? Eu acho que para SaaS a grande questão é você ser muito curioso, correr atrás e entender como que funciona esse playbook. Eu lembro logo no comecinho a gente deu a sorte de ter bons vendors com a gente. Né? A gente começou com RD, começou com Rock no mês 1, assim, e hoje a gente gera mais de 7 mil leads por mês no Olist. Para a gente hoje é um bom número. Né? Mas a gente entendeu o playbook, a gente entendeu como funciona um negócio de SaaS e, cara,
vamos fazer essa caixinha funcionar. E escalar isso. Né? Então, acho que é legal vocês passarem a visão de vocês, mas eu acredito muito nisso, assim, no modelo de SaaS. Eu acho que um outro ponto importante que a gente observa lá é a questão de entender também o usuário. Né? A gente tem um diferencial lá que dói, às vezes, né, como dor, que o nosso usuário final ele é um corretor de imóveis que está acostumado a pegar o caderninho e colocar embaixo do braço. E na hora que você oferece um software como serviço, além de mostrar o valor e garantir o atendimento, você tem que tirar uma cultura que ele tem de anos e o seu concorrente ali é o caderno, né, a agenda. E ensinar isso também é um desafio bem grande. Acho que eu concordo totalmente. Assim, acho que é uma mudança grande ocorrendo, mas a parte boa é que tem muitas empresas tentando educar esse mesmo cliente, com cada uma com seu produto, e cada ano que passa o comprador fica mais sofisticado e melhora. Eu lembro assim, quando a gente estava começando, 3 anos atrás, a gente conversando com os primeiros investidores, conversava-se com os fundos, os caras avaliavam a empresa de SaaS baseado no faturamento, mas como se fosse um e-commerce que tem 5%, 10% de margem. Hoje já não é mais assim. Quando a gente começou, a gente não tinha clareza de todas as métricas que tinha que acompanhar, não existiam plataformas como o SaaS Metrics para você estar olhando no dia a dia aquilo ali. Era muito assim, você ter que correr atrás e conversar com alguém que fez isso. Hoje tem... A gente foi num evento de SaaS nos Estados Unidos no início do ano, e o que mais me impressionou foi... Tem as receitas, tem os caminhos mais ou menos desenhados, tem uma molecada de 20 anos de idade começando empresa de SaaS hoje, com muito mais informação que a gente tinha quando começou. Então, eu acho que é um momento muito legal para entrar nesse mercado, e nunca teve tanta informação abundante assim. Tem até uma dificuldade de escolha de plataforma, né? O que eu vou usar para fazer CRM, o que eu vou usar para fazer billing e tal. E com essa decisão interna, como é que foi o desafio de qual plataforma eu vou escolher? Tiveram que mudar no meio do caminho. A plataforma não está funcionando, cheguei no tamanho que eu não consigo mais. E a pergunta é o seguinte, dá para você medir durante o voo a mudança de plataforma? Quão danoso é isso? Como é que foi com vocês? Conta um pouco, Thiagão. Cara, um pepinão, né? Na verdade, a gente entrou com vocês no meio do caminho, né? Bem no meio do voo ali. Eu acho que é bem complexo, impacta principalmente na recorrência, onde o billing, né, e o cartão de crédito fica com o intermediador financeiro. Você ter que mudar de plataforma, por exemplo, é o caos. Né? Todo mundo tem que fazer o sign-up quase que de novo. O cara tem que botar o cartão de crédito novamente ali. Né? Eu acho que é bem complexo, mas como o Diego comentou, eu acho que hoje é muito mais claro os benefícios de cada uma das plataformas. É muito mais transparente você entrar no site de cada uma das plataformas. O cara, para ele te vender, ele vai te fazer uma consultoria, ele vai querer entender o seu modelo, vai te explicar exatamente o porquê que faz sentido, o porquê que não faz sentido. Então, hoje eu acho que é muito mais simples. Inclusive, eu acho que esse modelo de venda de SaaS hoje é quase que padrão assim, entre as diferentes plataformas. Né? Para a gente mudou de CRM, a gente mudou de plataforma de recorrência. Hoje a gente usa, enfim, bem padrãozinho, assim, né? Puta, demais, cara. E a gente validou o orçamento, a doideira, a gente validou o orçamento do ano agora, assim, né? Super bem planejado, a gente teve que revisar um monte de coisa, fechou a rodada e validou o orçamento do ano agora, assim. No orçamento a gente tinha umas 35 ferramentas, assim, hoje dentro do Olish. E a gente está passando a navalha agora porque está ficando caro a brincadeira, né? A gente está gastando, não sei quanto vocês gastam hoje lá, mas, cara, tá dando uns 60, 70 pau por mês de software recorrente. E aí, assim, realmente caro. Né? E tem softwares hoje que são muito bons, mas são extremamente caros. Você pega New Relic, você pega, enfim, sei lá, softwares de Customer Success, a gente estava conversando antes, né? Softwares que são caríssimos. Né? Acho que vale muito a pena pensar muito bem quais são as plataformas. Você não precisa overkill, tipo, ter a melhor plataforma no dia 1 do seu negócio. Não precisa, assim, precisa ter uma ótima plataforma. Né? Mas você não precisa ter aquela que atende o super enterprise, né? O cara que você vai ser daqui a pouco. Acho que vai crescendo conforme o seu negócio vai crescendo também.
essa parte eu gosto de falar, né, que é de ferramentas internas. O legal da gestão das plataformas internas é você conhecer também o momento, né? Um caso interessante que a gente teve com a Vindi é que assinaturas era o nosso desejo. Então a gente olhava, nossa, assinaturas é o que a gente quer fazer. Só que aí você olha para o mercado, olha para o processo, ele não está maduro. Você fala, tá, eu quero fazer. Vamos lá, gente? Todo mundo à mão, estamos juntos, pega a missão. Só que não rola, porque não é só você pensar na plataforma que ela não vai vir com todo o sucesso que você imagina, né? Você tem que entender a empresa internamente. No caso do Viva Real, a gente começou a amadurecer processo, né? Ela tem 7 anos de existência, o Viva Real. Amadurecer o processo, aí você traz um pouquinho da ferramenta, aprende junto com a ferramenta. Então, eu fui conhecer o que era mercado, o que era assinatura, o que era recorrência. Hoje, se a gente pergunta para o nosso anunciante, para o nosso cliente o que é recorrência, eles não sabem. Então, a gente vai amadurecendo o processo e vai evoluindo na ferramenta com tudo que ela oferece, né? Então, tem que conhecer não só a ferramenta, que tem tudo de informação, bastante conteúdo disponível hoje, como ele disse, mas tem que também amadurecer internamente para conseguir encaixar no momento certo. E vai evoluindo. Isso que é Quantas importante. ferramentas vocês usam, Dani, internas, para poder crescer? Você pode falar número de cliente? Como é que é? A gente tem 19 mil anunciantes. Internamente, número de clientes, né? Internamente, assim, que são core de ferramenta, a gente tem, acho que, 6 a 10 ferramentas core para gestão mesmo. Então, a gente separa hoje, a gente deu um pouco mais de foco, né, separando em CRM e ERP, e definindo pilares para conseguir evoluir cada pilar, marketing, vendas, customer service, billing, finance and accounting, de forma separada, para a gente conseguir evoluir bem cada uma delas. Porque às vezes a gente quer fazer tudo e não consegue atender o básico, né, o basic needs, e acaba estragando toda o gerenciamento do anunciante, de todo o ciclo de relacionamento com ele, né? Então, hoje, assim, por cima, acho que umas 10 ferramentas, Eloqua, a Salesforce, tem a Vindi, NetSuite como ERP, então, tem bastante coisa. Essa assim, é uma pergunta interessante para mim também, porque todo dia tem uma plataforma nova, com uma funcionalidade nova, que é muito legal, que seu time fala que precisa. Então, é uma coisa que a gente não pode deixar estar se distraindo, a gente tem que focar e assumir compromissos de acordo com estágios, como o Thiago falou. Eu não tenho o número de cabeça de quantas ferramentas que a gente usa, mas eu chutaria que é próximo de umas 30 também. Eu fiz umas continhas, cada time deve ter umas 6, 7, tem algumas que são comuns. Mas a gente fez uma pesquisa no início desse ano em parceria com a RD. A gente entrevistou 2.000 empresas perguntando quantas ferramentas elas utilizam e quais ferramentas elas utilizam de tecnologia. A média, bem constante, desde o pequeno até o grande, B2B especificamente, era 16 ferramentas por empresa. Assim, eu tenho uma série de problemas com as minhas ferramentas atuais, mas eu tenho também está tudo funcionando ali em cima daquele sistema que eu tenho oportunidade de melhoria para ter resultados melhores, eu tenho oportunidade de redução de custo, mas em vários momentos você acaba... sabe, qual que é a hora certa? Eu, para ser sincero, eu não sei. Eu estou com um plano de fazer uma grande mudança no ano que vem, mas é altíssimo risco, então é aquela coisa que você fica um pouco inseguro, porque sempre tem uma coisa... Todo ano sai um carro novo que é mais legal que o seu. E nem tudo está integrado, né? Então, assim, muitas coisas são feitas manuais. O pessoal acha, o cara tem 1.100 clientes, está tudo integradinho, tal, sai tudo, pum, pula um ticket, vira um cliente, pum, não. Acho que esse que é o negócio, né? Antes de abrir para o público, vou fazer uma pergunta agora pessoal. Quais são as outras ferramentas SaaS no Brasil que vocês admiram? Não pode falar o SaaS Metrics, certo? Qual a ferramenta que você admira, assim, como empreendedor? Cara... Eu admiro muito o case do iClinic, eu admiro muito o case do Conta Azul. Tem muita gente, acho que tem uma comunidade muito legal aí.
Cara, eu curto, assim, um case que nos inspirou desde o dia 1, assim, eu acho que o case da RD. Né? Os caras, acho que definiram um playbook muito legal, a RD Station, né? Resultados digitais de Floripa. Os caras conseguiram, acho que, construir um negócio que, puta, tá crescendo pra caramba todo mês, eles estão grandes pra caramba já, e continuam num ritmo animal, assim, né? Os caras, super case de relacionamento com o cliente, pô, os eventos deles que eles estão fazendo, acho que conseguiram construir uma estrutura e um ambiente em volta da empresa que é muito maior do que o software em si. Né? Acho que, para um SaaS, cara, é quase, não é normal, né? Acho que eles criaram um padrão muito legal, assim. Ferramenta SaaS brasileira que você admira. Não pode falar Vindi, tá, Dani? Tá bom, vai. Eu falar, eu sou suspeita. Vou jabazão, né? Aqui. Puxa vida. Eu admiro a Log como ferramenta. Eu enjoei, gosto bastante como solução. Acho que eu fui conhecer o case da Log, é bem interessante que eles estão com um projeto de atendimento incrível. Então, eles estão muito focados no atendimento e é bem interessante mesmo. Legal. Pessoal, perguntas para os painelistas aqui. Quem que vai fazer a primeira? Mas é o que o Rodrigo falou. A gente, por exemplo, hoje, para gerar conteúdo, a gente gera usando o Raw Content, a gente produz internamente. Para rastrear esse tracking do inbound, por exemplo, a gente usa a RD Station. Uma vez que o lead está qualificado, ele vai para o Pipe Drive. Do Pipe Drive, ele foi vendido, tal, ele vai para o software de Customer Success. Quando o cara tem um ticket, vai para o Zendesk. Algumas dessas ferramentas hoje são integradas. Né? Então, a gente usa o Client Success como ferramenta de CS, a gente está pensando em mudar, inclusive. Mas ele integra com o Zendesk, isso já ajuda pra caramba. A RD Station integra com o Pipe Drive, mas nem tudo está integrado hoje. Né? Então, a RD Station não está integrado com o ticket do Zendesk. Então, eu não sei, por exemplo, que às vezes o cara está churnando, está desistindo, porque ele teve, sei lá, N tickets não resolvidos e ele veio do canal X de aquisição, por exemplo. Então, esse tipo de análise hoje é difícil de fazer. Né? Você tem que fazer na mão, planilha e tal. Então, não dá para integrar tudo, e se você tiver a cabeça de, eu quero integrar tudo para estar perfeito, não vai para frente. Né? Então, assim, acho que começa, vai fazendo, e aí, cara, os caras vão lançando integração, e você vai integrando. E aí você usa um Pluga da vida, um Zapier da vida para tentar, né, fill all the blanks assim, da cadeia. É difícil? Bom, eu posso dizer que acho que a minha responsabilidade diária é construir integrações. Né? As pessoas falam, eu agora quero usar o Zendesk. Chega assim a demanda, quero usar o Zendesk, mas precisa integrar com o Salesforce, que a nossa gestão do anunciante está no Salesforce. Tá, mas aí a gente tem o billing com a Vindi, e o RP com o NetSuite, e a gestão do lead no Eloqua, e tudo isso precisa estar integrado. A solução de cara olha, a gente vai tentar fazer uma integração a médio prazo, não dá nem para falar longo prazo, mas por hora faz aquela semi-integração. Você pega o dado em série para pelo menos ele parecer integrado semi-automático. Né? Então a gente começa dessa forma para não desistir, porque se você pensar na integração bem-sucedida, vão ter várias falhas de comunicação, falha de solicitação entre uma ferramenta e outra, falha de processo. Então, se pensar completamente integrado, aí desiste da ferramenta. Então, acho que a sugestão que eu dou é mapeia todas as interações para não ter overlap de solução, né? As duas soluções fazerem a mesma coisa ou fazer a mesma gestão, porque daí você tem duplicidade de dados. E nesse mapeamento você vai fazendo essa integração manual, até que você consiga a tecnologia a seu favor para integrar automaticamente. A gente tem uma abordagem parecida também, assim, tem um monte de integração que é esparadrapo, mas nunca vai estar 100% integrado. O lance é você focar em integrar primeiro as coisas que você tem certeza que não vão mudar e depois você vai integrando ou trocando essas outras soluções. Olá, boa noite. Diante de tudo que está sendo dito referente a aplicações SaaS, a gente cada vez mais fica com o dado do usuário. Né? Então a gente fala de negócios onde envolve médicos, advogados e outros mercados que até então não estavam acostumados com tecnologia. Como é que a gente está lidando com essa informação do usuário? Tudo bem, a gente tem data centers, tem tecnologia, tal, essas coisas. Mas eu estive falando com um amigo meu que está morando nos Estados Unidos agora, e ele falou que lá é uma preocupação muito grande, essa informação de vazamento de informação, tem seguro para tudo e tudo mais. Como é que a gente, no mundo SaaS aqui no Brasil, como é que vocês lidam com a informação do usuário? Como é que retém isso, como é que cuida, e como é que
o usuário fica tranquilo de estar contratando um serviço na nuvem e aquilo não vai ser um problema para ele. E já emendando essa questão, como é que, no caso do churn, a gente devolve a informação para o usuário, se ele quiser trocar de fornecedor, como é que isso funciona? Posso começar aqui, então? Bom, eu vou começar do segundo cenário, primeiro, porque eu tenho mais facilidade de responder. O primeiro eu não sou tão técnico, então eu não vou te dar uma resposta em alta profundidade. Do ponto de vista, após o cancelamento, o usuário consegue exportar todos os seus dados e guardar. Ele vai ser encriptado e vai para os nossos arquivos de backup, mas não continua em produção. Do ponto de vista de dados do usuário, a criptografia disso, a gente usa aqueles padrões de criptografia SALT, eu não sei nem os nomes, porque eu não sou exatamente técnico, mas a gente tem vários padrões de criptografia de dados de usuário que hoje em dia já vem com a maior parte dos frameworks de desenvolvimento hoje, você já tem plugins bem poderosos de criptografia de dados de usuário. Respondendo a primeira pergunta, a gente tenta se servir de fornecedores que também tenham high standards assim, de segurança. Né? Então, informações financeiras, por exemplo, a gente não mantém nada no OList, nada, código, o CVV do cartão de crédito, zero. Assim. Isso sempre vai estar no intermediador, que a gente paga ele justamente por esse nível de segurança. Informações do usuário, a gente tenta também, mesma forma, manter o mais alto nível. Eu acho que isso é algo constante. Né? Assim, não é algo a gente fez e está resolvido. Eu acho que a gente tem um CTO hoje, por exemplo, que é extremamente preocupado com segurança, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer MVP para um monte de coisa e testar coisa nova. E, cara, você tem que entregar e aí às vezes não está 100% perfeito. A gente sabe que vai ter uma falha aqui, uma falha ali. Então, eu acho que o grande desafio é balancear essas duas coisas. Né? Para não te travar no seu desenvolvimento e no que você precisa entregar e você precisa crescer. Mas, óbvio, a informação do usuário ela é extremamente importante. Do nosso lado, assim como o Diego comentou, a gente também permite ele exportar, levar toda a informação. Se ele quiser deletar a conta, a gente deleta todos os dados dele da nossa base de dados. Mas acho que é isso. Eu também não sou super técnico, que eu lembrei agora que faz sentido. Né? Cada fornecedor que a gente contrata hoje, assim, a maioria tem os seus termos de... Cara, depende muito do prestador de serviço, né? Muitos é um termo de uso simples, que você vai lá e assina e está usando. Muitos deles são contratos de enterprise, que ele tem um SLA mínimo que ele vai ter que entregar, aquele padrão de segurança ou de informação ou de nível de serviço que você está contratando, né? Para a maioria dos fornecedores que a gente trabalha hoje, tem sim um contrato assim, de intermediadores financeiros, todos têm, e todos hoje assim, são muito sérios, né? Todos aquele PCI compliance, né? Assim, todos têm isso. Para outros tipos de fornecedores, cara, acho que é contratos padrões. Assim. Em geral, todos têm um contrato disponível, né, também na internet para você consultar, e eles prezam pela segurança. Né? Acho que o core deles é isso, é prezar pela segurança. No Viva Real, a gente, como serviço, a gente deixa a conta do anunciante disponível eternamente, ela nunca é cancelada. O que é cancelado é o contrato dele para divulgar as informações no site do Viva Real. Mas ele consegue, a qualquer momento, acessar os dados que ele preencheu, os anúncios que ele publicou. E a gente preza sempre pela segurança das informações financeiras para não expor os dados, né, publicamente. Mais uma pergunta aqui. Eu estou começando na minha aventura SaaS também agora, então eu tenho bastante interesse em saber um erro ou alguma estratégia que vocês utilizaram lá no começo, que hoje você olha para trás e vê que foi falta de experiência mesmo, ter cometido aquilo. A gente começou faz 13 meses, então assim, é bem pouco tempo. Assim. Eu acho que a gente tomou uma proporção grande, a gente está hoje com 850 clientes mais ou menos, e a gente vem crescendo 65% em média ao mês. Né? Então está bem acelerado hoje o negócio. Né?
eu acho que a melhor dica, ao invés de compartilhar erro, porque erro a gente é todo dia. Você erra todo santo dia e você vai ter que aprender com isso. Acho que tem que responder rápido. Mas acho que o principal ponto, todas aquelas referências que o pessoal passou aqui, cara, você tem que ler tudo aquilo. Você tem que saber de tudo aquilo. O playbook, a informação que você precisa entender para o seu negócio ter menos chance de fracasso, tá ali, entendeu? Muita gente já errou o que você vai errar. Então, leia isso, aprenda, né? Acho que se cerque de empresas que fizeram bem feito também, né? E que acho que compartilha bastante com outros empreendedores, outras pessoas que já fizeram, para entender muito problemas e quais softwares que usam. Não perca muito tempo descobrindo também só coisa nova. Para SaaS em geral, muita gente já errou, cara. Então, não sei qual é o tipo de negócio que está começando, mas provavelmente já tem alguém no mundo fazendo algo parecido, né, ou tratando daquele problema de talvez alguma outra abordagem. Vai entender o case deles, o que deu certo, o que deu errado. Acho que ser curioso é a palavra. Assim. Tem que ir atrás e ler muito do que já tem. Né? Acho que uma dica que eu dou, a principal, não tenta reinventar o que alguém já tem pronto. Né? É muito comum algumas empresas falarem, mas é tão fácil fazer CRM, vou fazer um. É muito mais fácil. Assim, eu tenho os dados na minha empresa, eu controlo o processo, as regras. Não reinventa. Tenta focar no que é o core da sua empresa, o que você precisa se preocupar. E tem vários players de mercado que vão te ajudar para fazer a gestão do anunciante, das métricas, do sucesso do seu cliente. Se preocupa com isso. E contatos. Acho que vale a pena, como o Thiago disse, conhecer as empresas que são similares ao seu negócio, para ver as ferramentas que estão sendo utilizadas e tentar colocar cada uma no seu lugar, não tentar pegar uma ferramenta, essa aqui também tem essa parte, já que ela é plataforma e me permite customizar, eu vou colocar também isso. Tenta colocar cada pecinha no seu lugar para você conseguir fazer uma gestão e não se apegue a ter várias ferramentas. Em algum momento você vai conseguir integrar. O importante é cada uma fazer o que ela se propõe e da melhor forma possível. Eu vou colar na dica do Thiago, porque assim, o meu maior erro foi não entender na ponta da língua cada métrica, cada ponto do negócio SaaS e cada alavanca que você tem para mexer aquela métrica. E isso é amplamente disponível hoje, como ele falou. Então, assim, eu sugiro que pegue o artigo fundamental do David Scott, que explica todas as principais alavancas do negócio de SaaS. Eu gosto muito de um que ele correlaciona tamanho do seu contrato anual com táticas de marketing, vendas e customer success também, para você saber, eu estou fazendo esse tipo de negócio. Eu cobro R$10 mil do meu cliente por ano. Então, meu negócio vai ser mais ou menos por essa direção. Então, esses playbooks, eu acho que não conhecer isso quando eu comecei, acho que me atrasou um pouco. Boa noite, sou o Everton, da Samatec. Queria entender um pouco mais sobre os indicadores que vocês citaram, né? Você foi falado de churn, de LTV, o mercado fala de CAC, retorno de CAC. Eu gostaria de saber o que vocês efetivamente usam hoje de indicadores. Bom, vou começar aqui então. Eu vou por, primeiro, assim, indicadores mais altíssimo nível da empresa. Novo MRR adicionado, quanto de receita mensal recorrente eu adicionei no último mês, quanto que eu tive de taxa de churn, de cancelamento de receita, então quanto de receita eu perdi da minha base. Esses são os dois que a empresa inteira sabe de cor. Aí vou especializar um pouquinho. Em marketing, os principais indicadores que a gente olha, custo por lead quebrado por canal, custo por lead qualificada pelo marketing passada para vendas, mesma coisa por canal. Taxas de conversão de cada estágio do funil, então tem muita métrica em marketing. Eu posso estar esquecendo de alguma coisa também. Em vendas, a gente tem métricas de atividades, então quantas ligações em média o time está fazendo por dia, quantas oportunidades foram criadas, ticket médio, bookings, e aí CAC compartilhado, marketing e vendas, mas também quebrado, qual que é o percentual do CAC em marketing, qual que é o percentual em vendas. Em Customer Success, logo churn, revenue churn,
taxa de cancelamento em percentual da base de clientes, taxa de cancelamento em percentual de receita e NPS. A gente tem algumas outras métricas operacionais internas, mas essas são as principais, eu acho. Eu vou complementar, tá? Não vou falar todas novamente. A gente tem o Monthly Active Users para saber os anunciantes, os clientes que estão acessando a plataforma para poder potencializar. O que mais que tem? Tem SLA de atendimento, né, também para ver tempo de resposta para o nosso cliente. Acho que, em geral, são essas adicionais. E taxa de pagamento e pagamento com cartão de crédito. A gente tem acompanhado bastante pagamento com cartão de crédito, porque acho que 80% do nosso pagamento é com boleto bancário, e a gente está tentando reverter isso e, vamos lá, né, acompanhando todos os dias e torcendo para que isso evolua. Cara, é muito parecido mesmo as métricas. Por isso que eu falei, tem um playbook, né? Ninguém tem que reinventar nada diferente. Eu só adicionaria, acho que um ponto para essas análises sempre por cohort. Cohort é safra de cliente, né? Então, assim, a safra de clientes que eu adquiri no mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março. Muitas vezes você usa canais de aquisição diferentes, ou o time se comportou diferente, ou alguma coisa aconteceu naquela safra de clientes que é diferente, e é interessante você entender o churn daquela cohort, ou a evolução do MRR naquela cohort, como está a retenção, como que está, enfim, todas essas métricas que o Diego comentou por cohort, né? Eu acho que fica uma análise muito mais realista e acho que a principal coisa para o empreendedor é não ter métrica de vaidade. Assim. Essas métricas que o Diego comentou, cara, são métricas de negócio e é o que faz sentido você analisar para o seu negócio. Então, assim, vá bem profundamente na raiz de cada métrica para entender o porquê daquilo. Assim, né? E cohort, em geral, te ajuda a entender isso daí. É que eu falei muita sopa de letrinhas aqui, assim, e para quem não está familiarizado com algumas dessas métricas, isso tem informação para caramba na internet que você pode consumir. Eu acho que esse é o passo mais importante que você dá antes de começar um negócio SaaS, ou se você já está tocando, o quanto antes ter essa diligência aí. É bizarro o tanto de métricas que uma empresa SaaS tem, é muito... Você está num negócio que é quase que operado por uma planilha ou pelo SaaS Metrics. E o que o Thiago falou também é totalmente certo. Assim, analisar por cohort e por segmentos. Por exemplo, a gente segmenta como é que estão indo as pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, canais. Ter esses agrupamentos te ajuda a entender. À medida que você cresce, você vai encontrar alguns buracos no seu sistema, olhando de maneira segmentada. Complementando, acho que um ponto interessante de analisar por cohort é que você consegue potencializar o seu atendimento na pior safra, né? Então, se com 5 meses você sabe que o seu cliente tende a cancelar, você faz um esforço muito grande de atendimento no começo, após a venda, né, num pós-venda, para que ele retenha, né? Isso é interessante também. Outra pergunta aqui? Rodrigão, só rapidinho. Acho que um ponto bem interessante é que se você perguntar para qualquer um aqui, a gente vai saber, cara, na ponta da língua, todas essas métricas. MRR, Lifetime Value, CAC, Churn, todas, assim. Então, além, óbvio, de entender o que é aquela métrica, significa, mas você tem que saber o seu negócio, cara, como está, onde está pegando hoje, quais métricas não tão boas, trabalhar naquilo. Isso é uma outra coisa muito legal de SaaS, porque é isso mesmo, é a planilha, cara. Tá ali, a verdade está clara na sua frente, entendeu? Você só não enxerga se não quiser. Tem um site bom, chama webholic.com.br. webholic.com.br. Depois vocês deem uma olhada aí. Próxima pergunta. Boa noite. Um tema que eu vejo que é muito forte em empresas SaaS é a questão de cultura. Lá nos Estados Unidos a gente vê isso muito forte nas grandes empresas SaaS lá que crescem, como a cultura ela permeia tudo, toda a tomada de decisão. Parece um chavão, né? Mas não é, né? Não é só ter uma missão, valores, né? Mas como eles usam isso no dia a dia. Minha pergunta para vocês é como é que vocês aplicam isso e principalmente na questão de uma empresa SaaS que cresce tão rapidamente, precisa contratar muita gente, né? Então você tem mais gente nova que gente, principalmente a sua tem 13 meses, né? Imagino que você traz gente com culturas muito diferentes. Como é que você alinha e você garante que você tem uma cultura forte e única na empresa toda? Posso falar um pouco no estágio que a gente está, né? Bem recente ainda.
tanto Viva Real quanto o Rock estão bem mais avançados, mas a gente deu um salto nesse ano de 16 pessoas para 42 pessoas. Né? Então, assim, já é um salto bem considerável. Minha maior preocupação hoje no Olist são 3 coisas. Cultura, né? Então, assim, as pessoas estarem inspiradas, alinhadas. Segundo ponto é talento, trazer os melhores talentos sempre. E o terceiro é não deixar o dinheiro acabar. Né? Então, fazer com que tudo isso possa continuar por um bom tempo. Acho que cultura, a gente tenta criar amuletos. Né? Então, por exemplo, toda sexta-feira a gente tem um happy hour com o time que a gente chama de Town Hall Meeting, né? Em que todo mundo participa e a gente vai compartilhar conquistas da semana, principais problemas, avanços, coisas que o board falou, por exemplo, coisas que a gente está vendo que não estão legais. Toda sexta-feira a gente toma cerveja, come alguma coisa, mas todo mundo participa e todo mundo se sente dono do negócio. Então, por exemplo, toda sexta-feira a gente comemora muito, né? Porque a empresa está crescendo muito. A semana que não cresceu, cara, o que a gente vai fazer nessa semana? E todo mundo, em geral, participa muito disso. Eu acho que o ponto principal de cultura é não tentar impor a sua cultura na pessoa, mas cultura eu acho que é uma coisa muito fluida, né? Acho que mostrar a realidade e para onde a gente quer, e por isso de inspirar, por isso de ter esse DNA, essa visão de longo prazo muito alinhada entre todo mundo. Acho que a pessoa comprando essa visão de longo prazo, você vai balizando, assim, né? E aí, óbvio, muito feedback, muita conversa aberta. Uma coisa que a gente valoriza muito no Olist é não ter tititi, mimimi, conversinha de corredor. Cara, é muito verdadeiro, é muito transparente. Se considera realmente uma família. Se você não está alinhado com isso, não faz sentido você estar aqui dentro, né? E a gente repete tanto isso em toda reunião, em toda conversa, que uma hora entra na cabeça, né? A pessoa entende, né? E aí, se não faz sentido isso para ela, em geral, o próprio grupo começa a expelir aquele ser, né? Então, assim, é algo interessante, assim, né? Te falo até 42 pessoas. Depois disso, eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que é essa experiência, né, que a gente tem até agora. Assim. Eu acho que o desafio é constante. Cultura é um dia depois do outro. O fato de eu estar aqui e não estar lá pensando com a galera impacta. Eu fiquei uma semana fora fazendo reuniões uma atrás da outra. Quando eu volto, caraca, mudou coisa pra caramba. A gente tinha 8 pessoas novas, né? Porra, o que está acontecendo com o Olist? Né? Então, assim, muita coisa muda e eu acho que cultura se constrói um dia depois do outro. Acho que uma coisa legal que tem lá no Viva Real é que você acaba vivendo a cultura, vivendo os valores e quando menos você espera, você está falando para o seu marido, melhoramos sempre, hein? E aí ele fala, o que é isso? Né? Você incorpora e é muito bacana isso. O endomarketing faz um papel bem grande quando você cresce em número de pessoas. Hoje são 450 pessoas, sendo 300 pessoas em São Paulo e as outras espalhadas pelos 16 escritórios. O legal é você, de repente, sair para almoçar e tem um papelzinho lá, preencha aqui os valores, quais são, e todo mundo acertar, isso é o mais bacana. Acho que tem algumas cerimônias para seguir como cultura, tem também o Town Hall Meeting que a gente faz, tem o Rapidinha do Viva, que faz uma integração com todas as pessoas, para falar sobre diversos assuntos, tanto do mercado quanto de estratégia, para as pessoas sempre estarem conectadas. É importante e depois acaba fluindo naturalmente. Até a contratação, você começa a olhar a pessoa pelos valores que ela tem, se combinam com os valores do Viva Real para poder inserir na cultura. Fica difícil. Aquela que não faz parte, ela acaba não se sentindo no dia a dia ali para poder compartilhar o resultado e comemorar junto com o time. Eu vou complementar um pouquinho aqui. Assim, a gente, os primeiros 50 funcionários, esse é um momento muito legal, que você ainda conhece todo mundo, sabe o nome de todo mundo, você já tem ali o que você valoriza, etc. A gente começou a patinar um pouquinho quando passou de 50 para 70, 80, e aí a gente sentiu uma necessidade grande. A gente tinha os rituais, a gente já tinha uma cultura pré-rabiscada, mas a gente não tinha ela formalizada e não tinha criado um documento e publicado isso. Então, por volta ali dos 60, 70 funcionários, a gente viu que as coisas estavam saindo um pouco do controle, no sentido que a gente já estava começando a contratar algumas pessoas que não era exatamente o perfil que a gente buscava, e a gente fez esse trabalho de explicitar mais a nossa cultura. A gente criou um documento, publicou, entrevistou a empresa inteira para fazer isso. Não foi a gente criou e mandou por e-mail. A gente fez uma survey com todo mundo. O que você gosta daqui? O que você não gosta? O que você aceita? O que você não aceita? Óbvio que nós, como sócios, a gente fez uma curadoria naquilo ali. Tinha muita
A gente tem, por exemplo, transparência é uma das coisas mais importantes e que a gente mais valoriza lá na empresa. Feedback constante também. A gente fez questão de explicitar isso e um dos nossos valores é esse. A gente publicou isso, a gente reformulou o que a gente chama a máquina de talento, né? O RH nosso, a gente reestruturou todas as entrevistas para todas as posições, sempre focando nessas perguntas que a gente fez. Então, hoje as perguntas estruturadas, elas têm uma pergunta para cada valor que tem para a gente fazer um teste de culture fit antes de contratar a pessoa. E depois dos 100 pessoas, das 100 a 150, a gente fez um investimento monstruoso em treinamento. Então, hoje, para cada time, alguns mais avançados que outros, a gente já tem um programa de treinamento, de job rotation, bem legal e bem claro. E, claro, toda nova safra de calouros, a gente faz uma apresentação, eu mesmo faço, no primeiro dia de empresa, todo mundo começando, que todo mundo começa junto, no primeiro dia do mês. Essa é a nossa cultura e é assim que você vai ser um de nós ou ser expelido daqui. E isso realmente acontece, é bizarro, assim. O cara chega e fala, essa não é uma atitude de um rocker com outro cara. E isso é uma coisa que eu acho muito legal. Pessoal, última pergunta antes do happy hour aqui, para a gente finalizar com os painelistas aqui. No ato de uma recorrência e um cartão falha, talvez por falta de limite, por exemplo, que estratégia vocês usam para tentar trazer esse cara de volta e ele não transformar num churn? Por exemplo, daqui tantos dias tenta recobrar ou manda um e-mail pedindo para imputar um cartão, ou a Vind ajuda nesse processo? Como é que é? Eu não sei, para ser sincero, como é que a gente está fazendo isso não. Eu vou passar essa. É melhor não opinar, né? Bom, eu vou falar um pouquinho. Tudo depende da forma como você estrutura a ferramenta que vai te dar esse apoio. A Vind... Pode fazer propaganda? Bom, a Vind tem uma funcionalidade de mensageria, isso é bem bacana, que você consegue configurar, não tem desenvolvimento. E você fala quantas tentativas você deseja, o que vai acontecer depois da 4ª tentativa. E eu acho que o que reforça isso é relacionamento. Então, se você estiver integrado com o CRM, em que o seu executivo de relacionamento tiver essa informação de uma forma segura, né? Não os dados do cartão e também não a mensagem que ele está sem saldo, porque tem uma política para seguir também por trás disso, você consegue fazer o relacionamento dizendo, olha, não deu certo, e tem treinamento também para instruir o executivo, instruir a equipe de atendimento, na melhor forma de passar essa informação adiante, mas ela é instantânea. No momento em que teve a falha, na tentativa do pagamento, você já tem a informação por essa funcionalidade de mensageria. Mesma coisa. A gente usa a Vind faz isso. Então, tipo, mensageria na Vind, a gente mesmo configurou, é bem fácil. Funciona. Pessoal, fechou o painel. Não acabou ainda porque a gente tem um happy hour. Eu queria uma salva de palmas para o pessoal do painel. Parabéns, obrigado.